Bom, galera, então nesse vídeo aqui o foco dele é a gente fazer super elevação, super largura, e eu vou ensinar também como é que você exporta alguns relatórios aqui, né? Já tá até com spoiler aqui a aba que tem que ser, mas eu vou ensinar como é que você manda os relatórios aqui para fora, manda para Excel para você fazer as suas contas. Então, começando com a super elevação, quem reparar, né, no último vídeo a gente tinha gerado aqui terreno, trabalhamos com tudo que tinha relacionado a perfil longitudinal, seção transversal, perfil vertical, geramos todas as vistas, linha de Bruckner, tava tudo certinho. Eu acabei perdendo esse arquivo aqui, essa aula eu tô gravando bem depois das outras. Acabei perdendo esse arquivo, então eu vou usar o que eu fiz no meu projeto mesmo. Eu fiz propositalmente bem parecido. Agora eu tenho acesso já, né, ao manual de vocês. Eu sei que vocês têm que fazer 3 cursos, né? Eu tive que fazer 2 só. Mas aí, seção transversal ainda é a mesma, e o que eu tenho gerado aqui é basicamente a mesma coisa, seções e tal. Essas tabelas aqui você não precisa gerar aqui, né? Depois do jeito que eu vou gerar, você gera esse aqui lá para Excel, bem melhor. Então, para essa pré-elevação é o seguinte: se você abrir aqui no módulo do DNIT, né, ele tem no tópico aqui de superelevação, a fórmula de cálculo que ele prevê, a fórmula de cálculo da equação do DNIT, que é essa daqui, né, o método do Denner, que você vê, DNR, e aí você vê aqui, ó, superelevação. Ele depende da superelevação máxima, que você vai adotar de acordo com os critérios que está em cima, eu vou mostrar, né. Depende do raio mínimo e do raio da curva. Então essa é a equação, né, do método DNR. Superelevação máxima, como que você escolhe? Ele varia aqui de vários casos. No meu caso, né, eu coloquei até no Excel, a minha curva era uma classe 1B, plano, né? Na primeira aula eu mostrei para vocês como é que classificava a curva. Então aqui, ó, superelevação 10%, ó. Adotar para rodovias classe 0, em geral classe 1 com região plana e ondulada, é o meu caso. Então eu adotei superelevação máxima 10%, no caso eu coloquei aqui, ó, 0,1, né, 10%. Então com isso você consegue calcular, de resto só depende da superelevação, da sua superelevação máxima, que é essa daí, o raio mínimo. No meu caso o raio era 600, raio mínimo 357, você consegue, ó, eu calculei bem aqui, ó, deu 8,37. Essa norma ela não prevê a fórmula de cálculo dos ábacos, que são esses ábacos aqui, ó, das parábolas de Ashton, que esse aqui é da norma americana, né? Então se você fosse fazer aqui, você pegaria nessa curva de velocidade de projeto, no meu caso é de 100 aqui, aí você conseguiria buscar que essa é a fórmula que o Civil 3D faz, certo? Essa é a fórmula que o Civil 3D faz, ele pega desses valores aqui, eu vou mostrar já já. Então se você fazer a conta, né, e eu lembro de ter um exercício de sala desse tipo que você fazia por esse método aqui e pelos ábacos, eu lembro que dava bem parecido, dos 2 métodos. Então eu vou mostrar no Civil 3D agora aqui como que ele calcula. Então se você, para ir para a aba de superelevação, para ela aparecer aqui, você tem que clicar no alinhamento, aí ele aparece a superelevação. Então você tem 3 opções, se você clicar aqui na primeira calcular, ele vai abrir uma aba para você. Se eu não me engano, quando é a primeira vez que você abre, ele abre uma aba bem mais didática do que essa daqui, né? Ele aparece o desenhinho da seção transversal e tal, é bem mais didático, só que eu não sei porque depois quando você já abre pela segunda vez, eles vêm sempre pra essa aba aqui. Não sei se é alguma coisa relacionada à versão também, mas enfim. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar as 2 curvas. Se você tiver mais curvas, vai aparecer 3 aqui. Então, a partir de que você calcular as 3 curvas, inserir, né, as informações, ele calcula. Aqui ele mostra um status calculado, porque eu já calculei essa superelevação, mas eu vou fazer de novo para vocês verem. Então aqui, ó, se você colocar a definição da curva, dá para deixar o automático, que ele vai entender aqui do que você está fazendo, mas você pode alterar. No nosso caso a gente vai. Então aqui, ó, você insere os valores de estaca que você vai colocar. No meu caso, isso foi até uma coisa que eu errei no projeto, porque em sala a gente aprende, né, muito a calcular a superelevação. Isso aqui seria uma tabela de superelevação que a gente teria que gerar. Então eu fiz a superelevação da curva apenas, né? Eu não me preocupei com os trechos que você está em reta, sem curva. Na época não me fazia muito sentido, mas o correto é você ter, né, a superelevação da borda interna e externa, né, da forma que vocês optar a calcular,
não só da curva. Então aqui, por conta disso, você deixa nos valores inteiros da estaca. Aqui você coloca, tá vendo? A sua superelevação máxima, certo? Aqui, se você tiver alguma extensão baixada, você consegue até inserir aqui da fórmula de cálculo. Então se a gente colocar isso aqui do 10%, né, a gente cairia nesse ábaco aqui, ó, nessas curvas de parábola. Então você vai ver que o resultado, né, o meu deu 8,32, vai dar bem parecido, ele vai dar em torno de 8, acho que o programa até arredonda. Então aqui você escolhe o método de giro, né, linha de centro, dentro, fora da curva, todos aqueles 3 tipos lá que a gente aprende. Certo? Largura de pista 3.6, ele já capturou lá da nossa seção transversal que a gente fez. Inclinação, mesma coisa. Acostamento. Eu prefiro colocar 0 aqui, porque o que ele vai fazer? Se você deixar os valores de acostamento. Ó. Deixa eu ver, acho que o memorial tem uma seção transversal aqui. Ó. Então, essa aqui é a nossa seção transversal. Então, na superelevação ele vai fazer o quê? Né? Ele vai fazer aquele esquema. Borda interna, levanta e tal, não sei o que. Só que ele vai computar isso daqui também, ó. Esses acostamentos aqui. Então, quando a gente gerar o gráfico, ele vai ficar uma bagunça. Então, eu prefiro não colocar aqui. Tem como você remover lá depois de gerar o gráfico, eu vou mostrar também. Mas se você colocar 0 aqui, ele já nem entra nas contas. Então, curva 1, configurada, então você clica em próximo. Faz a mesma coisa, insere o gráfico insere os valores da curva 2. Vou colocar 10%. Eu vou zerar aqui esse valor. Então eu já inseri o gráfico. O gráfico. Se você clicar em voltar a calcular, ó, status, ele processou status calculado. Então ele já calculou a curva para mim. Então se você clicar aqui em assistente, ó, ele mostra até tudo que você fez aqui e tal. Se você clicar em editor de tabelas, vou fechar essa aba. Ó, ele mostra uma tabelinha bem parecida com essa daqui, ó. Então o que ele tem, ó? Valor da pista interna, do acostamento, né, que a gente acabou removendo, ó, mas ele gerou aqui, ó, as estacas, 2, ó, deu 8%, tá vendo? Deu 8% o valor dele aqui, bem, o nosso deu lá do outro método deu 8,32. Então basicamente isso aqui é a tabela que ele gera. Eu não gostei dessa forma que ele manda lá, por isso que eu preferi fazer na mão, né? Superelevação é bem tranquilo de calcular se você tiver no Excel. Basicamente, é o que eu falei, você só precisa calcular a superelevação de acordo com a superelevação máxima que você adotou. Aqui, opa, também é bem tranquilo, né? Você só precisa calcular aquele esquema, é igualzinho, você aprende em sala de aula, calcula lá o LT, a inclinação, a taxa de inclinação por metro, aí você vai anotando os valores, né? E você consegue gerar uma tabela com essa daqui. Eu vou mostrar como é que você faz expressa isso de forma gráfica. Em sala de aula vocês viram isso daí também, né? Talvez passou despercebido, mas seria um gráfico semelhante a esse daqui, ó, igualzinho esse daqui. No meu projeto eu coloquei um desse, né? Acho que não é obrigatório, porque o que importa da superelevação é a tabela. Né? Eu vi muita gente que, como o Civil 3D faz esse gráfico aqui, eu vi muita gente que só colocou isso aqui no projeto. Mas isso aqui é um extra, né? O que mais interessa é isso daqui, com os valores de cota, né? Da superelevação. Então, se você clicar aqui, ó, se você clicar em exibir o editor, é aquela aba que eu estava mostrando agora, né? Então, se por algum motivo você quiser voltar nela, é dessa forma. Clicando aqui de novo, criar vista da superelevação. Então aqui você pode colocar o intervalo de destaca que você quer que mostre. O que você quer exibir, você pode, igual eu falei, você pode ocultar os alinhamentos. Então é isso que eu vou fazer. Estilo, tem como se alterar. Todos eles basicamente você consegue alterar o estilo, dar um nome. É bem. No Civil 3D é bem padrão essa. É bem padrão essa questão aqui. Então vou dar um OK. Inserir um local. Tô vendo? Então ele gerou aqui pra mim. É sempre essa aba que aparece aqui, algum erro que ele deu. Ele observa algum critério que por acaso não está sendo atendido, mas como isso daqui está tudo na norma americana, o programa trabalha, não toca aquela extensão, então por isso que eu até prefiro, né, fazer as contas na mão, comparar com isso daqui. Mas se você for comparar esse gráfico aqui com os valores que você fez na mão, você vai ver que vai estar condizente. E viu, na minha prancha eu coloquei todos os valores aqui de SC, SP,
Tudo certinho. Então, ó, eu usei o valor de 8,32, o programa, ó, tá vendo? Ele tá bem na faixa do 8 aqui, ó. Então é bem condizente, né? E dá um valor semelhante. Então, basicamente, para a superelevação é isso. Né? Eu recomendo que você faça um cálculo manual. Com Excel é bem tranquilo. Em sala de aula, obviamente, demora, porque você tem que calcular todas essas abas aqui na mão. Mas é bem tranquilo a superelevação. Ó, calculei para as duas curvas e tal. Então, super largura. Super largura também é bem tranquilo. Se você pegar, você só vai precisar dos valores que consta no seu... nas suas instruções de projeto, de largura de veículo, distância de frente, segurança, né? A sua velocidade de projeto vai alterar também. Então você pega lá das fórmulas e calcula, né? O meu tinha dado 50 centímetros. Eu sei que não é necessário você fazer o detalhe em planta, né, disso daqui. Até porque numa escala de 1 para 2000, dos 50 centímetros que você expandir aqui, não vai fazer muita diferença. Não sei se vai ficar muito visível isso daí, mas se você quiser, aqui no Civil 3D é um pouquinho mais chatinho, você teria que, uma forma que eu pensei, você teria que fazer uma outra seção transversal dessa maior, com a sua superelevação aplicada e aplicar ela num trecho aqui. Ou se você quiser fazer no AutoCAD, é só dar um offset, né, na estrada, e fazer ela mais larga no trecho de curva, que no meu caso aqui deu 50%, 50 centímetros. Então agora eu vou mostrar como que você gera relatórios, porque talvez alguém se pergunte, por que eu estou fazendo o vídeo da superelevação por último? Porque para calcular a superelevação, você precisa disso daqui, ó. Você precisa das cotas do grade, né, da sua pista. Você precisa desses valores aqui, ó, para você aplicar a superelevação. E você só consegue fazer isso daqui depois que você aprendeu a matéria do P2, que seria curvas verticais. Então, sem essa curva vertical, você não consegue o valor de cota, né? Se você reparar, quando você estudou superelevação, você já tinha isso daqui. Só que no seu projeto você vai ter que pegar. Então, por isso que eu passo depois sempre tô passando depois da matéria da P2. E de resto aqui é bem simples calcular, a superelevação é sossegado. Então eu vou ensinar como que você exporta isso daqui agora. E manda para um Excel e gera relatórios em HTML também. Eu tenho aberto aqui, ó. Deixa eu mostrar. Então ele gera vários tipos de relatório. Você consegue gerar relatório relacionado. Não é só. Você gera relatórios relacionados à sua curva horizontal, vertical, linha de Bruckner, você consegue gerar também. Ó, relatório Civil 3D, ele gera relatório desse tipo aqui, ó. Por exemplo, um relatório de volume. Ó, tá vendo? Esse aqui é exatamente a linha de Bruckner. Todos os cálculos, né? Eu fiz no Excel e foi interessante que eu fiz isso aqui no Excel. Eu peguei esses valores de área que ele manda pra mim, porque esses valores de área, o que ele faz? Ele interpola dessas seções aqui, né? Ele pega o volume de terra escavado com aquele esquema da lista de materiais que a gente gerou no vídeo passado e faz todos esses cálculos aqui. Eu fiz no Excel e bateu, né? De acordo com essas áreas aqui que ele gerou pra mim. Ó, um outro relatório, por exemplo, relatório de estaca PIV. Tá vendo? É isso aqui que a gente quer, ó. Estaca, o valor da estaca, ó. Ele gera daquele sistema dele, né, mas 20 seria a estaca 1, 40 metros, né, seria a estaca 2 e tal. E ele dá a cota aqui, tá vendo? Então é isso que você precisa, ó, ele dá até o grade, né, a inclinação que você tá. Então isso daqui é necessário para você vir aqui e calcular a sua superelevação. Então seria essa informação aqui, ó. Então, como que você gera esses relatórios aqui? Você clica em caixa de ferramenta. Então, ó, isso aqui vai estar desse jeito. Então, você clica em gerenciador de relatórios. Então, cada aba dessa daqui você vai gerar um relatório diferente. Então, se você veja em superfície, por exemplo, ó, você tem os relatórios dele. Perfil, ó, você tem vários aqui também. Então, lote, corredor, alinhamento. Então você tem para cada um desses você tem um relatório. Então, você pode dar uma explorada e ver qual relatório você quer gerar. Mas naquele caso lá, ó, relatório de curva vertical, vamos gerar esse aqui, por exemplo. Então você consegue gerar ele como sendo HTML, que ele vai abrir no navegador, ó. Ou você consegue até mesmo, né, se você editar aqui, ó, você consegue gerar ele no Word ou gerar um XLS no Excel, ó. Então, ó, por exemplo, esse relatório, o que ele está dando de informação? Estaca do PCV, ó, ele está dando
estaca dos pontos notáveis da curva vertical, tá vendo? Ele deu raio da curvatura, distância de visibilidade, né, que tá chamando de distância de farol. Então, das 3 curvas vertical que eu tenho, ele gerou pra mim. Então você consegue até alterar aqui, ó, isso que é legal. Você consegue alterar a saída que ele gera pra mim. Então para cada um desses aqui você tem, ó, relatório do alinhamento, verificação de critérios de projeto, superfície, aqui você consegue gerar aquele relatório de volume. Então você pode, né, ir gerando isso daqui, mas basicamente o que eu usei foi esse relatório aqui, ó, de incrementos de estaca, que eu peguei as cotas, certo? E esse relatório de volume aqui. Então basicamente é esses aqui que você vai pegar daqui, que é o mais importante. Eu sei que se você tiver na extensão do DNIT, ele tem uma aba própria, assim, aqui com uma bandeirinha do Brasil, que tem os relatórios dele. Se você tiver com essa extensão, vai aparecer para você. Então basicamente no Civil 3 a gente acabou, né? Eu vou mostrar só mais um vídeo de como que a gente consegue trabalhar um pouquinho no 3D, né? Fazer isso daqui ficar bonito, né? A gente gerar como se fosse uma renderização, né? Salvar a imagem e tal. E a gente dá um passeio pela rodovia aqui. Então vai ter mais um vídeo só, mostrando essas questões aqui para você gerar. E... Não, deixa eu ver se eu acho aqui. Do que eu tinha feito, ó. Por exemplo, você vai gerar uma imagem desse tipo aqui, ó. Eu acho que eu já até mostrei em algum vídeo passado. Vamos lá. Você consegue gerar alguma coisa desse tipo aqui, ó. Então eu vou mostrar como é que você deixa bonito isso daqui, deixar o terreno em grama, em textura de grama, deixar a estrada em textura de estrada, né? No vídeo lá teve um vídeo que eu sei que eu já mostrei isso, da estrada, mas eu vou dar mais uma passada nisso. E vou mostrar também como é que você exporta para tocar de... Na verdade, o Civil 3D salva como arquivo DWG. Então se você pegar esse arquivo do jeito que ele está aqui e abrir no AutoCAD, ele vai abrir normal. Até porque, se você clicar nessa aba aqui, ó, você consegue alterar a forma que ele exibe. Então se você clicar em anotação de desenho... eu não sei se tem alguém que usa isso daqui na vida profissional, mas ele virou um AutoCAD, basicamente. Ó. Ele ocultou aquelas ferramentas próprias e está com ferramenta linha e as mesmas ferramentas do AutoCAD. Até porque o Civil 3D é uma extensão dele, né? Então, ó, se você voltar, ele volta com as ferramentas próprias. Então, eu vou mostrar como é que você exporta isso, como é que você edita, né? Teve um vídeo que eu mostrei como é que você configurava a estaca bonitinho, né, ó. Lembra lá que a gente configurou? Essas seções aqui a gente vai apagar, essa seção em azul. Teve um vídeo que eu mostrei como é que você configurava essas estacas aqui, né? Porém, se você for ver aqui, tem outros que não tá de acordo aí. Mas é isso. Então vai ter mais um vídeo que eu vou dar mais uma pincelada como que você exporta e gera a prancha do projeto.